E aí, brasileiros e brasileiras, esse é o Destravado da Nação e aconteceu algo inusitante aqui agora, né? Inusitado. Nesse momento, alguém veio se despedir de mim, falando, né, que prosperou, que avançou e que está fazendo um ano que está aqui conosco. E essa pessoa só veio me dar um abraço e eu simplesmente ia dar um agradecimento para ela. Eu falei, opa, peraí. É isso aqui que acontece o tempo inteiro, desde quando eu comecei a empreender. E eu chamei essa pessoa para sentar aqui. Ela é a Pri. Hoje é o último dia dela aqui nas nossas empresas. Sabe por quê? Porque ela prosperou e ficou maior que essas empresas. Seja bem-vinda, Priscila! Uau, Pri na área! Pri na área! É assim que a gente aprende. Gente, realmente foi uma surpresa, né? Eu vim aqui, de fato, comunicar toda a minha gratidão para o Pablo, para o que esse ecossistema gerou na minha vida, pela minha mentalidade que mudou, assim, exponencialmente. E fui convidada para estar aqui, gentilmente, com o Pablo, com vocês, para, de fato, falar da minha história, do que eu vivi aqui, do que eu tenho vivido desde então e onde eu vou chegar. E para te inspirar também, saber que com as pessoas certas você chega lá. Então, vamos lá, Pri. Seja bem-vinda e eu quero saber de você o seguinte. Tem quanto tempo você está aqui? Vai fazer um ano. Um ano. Vai fazer um ano esse mês. Um ano. E a gente achou numa live, né? Foi numa live. Ó, a Pri, ela que governa o recrutamento e seleção, RH aqui da empresa. Só que ela foi estimulada por mim e por vários executivos aqui a ter o próprio treinamento dela. Sabe o que é o Destravado da Nação? É quando o empresário, ele não quer reter as pessoas, ele quer exponencializar as pessoas. E, Pri, você vai marcar essa nação. Então, quando você veio buscar um abraço, eu estou entregando mais que um abraço. Eu estou entregando a minha audiência, a minha validação. Vocês vão conhecer essa mulher. Ela me falou coisas ao longo desse um ano que mexeu muito comigo. E eu quero saber o seguinte, Pri. Você acredita de fato que tem como destravar o Brasil? Ah, tem. Fala um pouco sobre isso. Olha só, gente. A minha história, eu vim de família humilde. O meu avô é ex-combatente de guerra. Meu avô é ex-combatente de guerra. E o lar da minha mãe foi um lar de muita dor, de muito sangue, né? E de muita probabilidade das coisas darem errado. Para resumir, quando eu nasci, os meus pais entenderam que a nossa família não seria a representação do passado. Ainda assim, nós viemos com um histórico de escassez, de faltas de probabilidades, e eu fui criada para estudar muito, entrar numa grande empresa e me aposentar. E foi isso que aconteceu, até que chegou 2019, 2020, eu conheci você. E aí, no primeiro momento, eu falei, mas o que esse cara tá falando? Mas como assim, né? 19 anos como CLT, gente. E eu até estava bem, eu já era executiva de RH, mas zona de conforto total. Eu não tinha entendido o quanto de potencial tinha dentro de mim. E aí eu comecei a modelar o Pablo, comecei a estudar 459, todos os livros que você indicou eu li. E fui ali fazendo o dever de casa. Para encurtar a história, 6 de maio de 2021, eu assisti o La Casa Digital, falei, quero ir para essa casa. Eu quero aprender as profissões do digital, porque eu já estava me experienciando no digital. Então, eu já tinha um canal no Instagram, eu fazia uma live ou outra. Eu falei, eu quero potencializar porque eu tenho um propósito. Mas eu não tinha noção até então da minha identidade real. Gente, 6 de maio, gravei o vídeo do jeito que eu estava, quem eu era. E o vídeo chegou até o Pablo. E eu entrei na live, não estava esperando. E na live houve uma conexão rápida, mas eu sabia que ali a minha vida ia mudar. 10 dias depois eu recebi um convite para vir para a plataforma. E uma das coisas que eu também quero falar é que assim, a gente não pode ficar esperando a oportunidade. Quando você entende que você tem um papel na sua nação, você tem que fazer o que tem que ser feito. Porque se eu não tivesse gravado aquele vídeo naquela hora, não teria chego até você. As pessoas que têm medo, Priscila, elas nunca vão governar. É isso. E a maioria das pessoas nesses projetos, elas não gravam o vídeo porque ela tem medo da opinião dos outros, o que os outros vão falar. Então, eu te vi, né, naquela live, meu time viu você e falou, peraí, vamos fazer o convite. Inclusive foi o Vilela que fez o convite. Um beijo pro Vilela. Um beijo. Que é, ó, pra você ver. Nesse meio tempo, quem convidou ela foi o Vilela, e o Vilela criou o seu próprio método e também prosperou. Ele já foi presidente do grupo. Tem um problema muito sério aqui, né? As pessoas realmente prosperam. Não tem como, gente. É um transbordo na veia. E aí, eu mudei para Alphaville
sem conhecer praticamente ninguém. Mas eu tinha uma convicção, que eu estaria ao lado de pessoas que despertariam algo em mim. E eu não tinha a menor ideia do que eu ia viver aqui. Mas quando você toma uma decisão, quando você anda com pessoas certas e pessoas que vivem por um propósito, que realmente entendem o que é identidade na veia, que entendem o que é reino, que tem princípios de família e que tem resultados, o contágio social, ele acontece. Então, eu cheguei, Pablo, e fui muito bem recebida. Eu encontrei uma família aqui, né? Então, eu me referencio aos meninos, ao Nésio, ao Tássio, a você como irmãos mais novos, né? E eu me senti pertencente. E aí começou o desafio mesmo, de entender o que era esse ecossistema que o Pablo desenvolveu aqui. São desafios diários, são provocações diárias, mas que te levam para um próximo nível de consciência que até então eu não tinha. Porque eu fui moldada pelo sistema para estudar, trabalhar, me contentar com um salário que me desse uma dignidade. Uou. E me aposentar. Essa era a minha mentalidade. Essa também era a minha e essa também é a sua, que está assistindo, ouvindo isso aqui agora. Ninguém foi moldado diferente. Essa conversa sua agora assusta um monte de gente. E sabe o que eu fico feliz? Porque você tá falando. Antes era só eu falando, agora você tá falando. E aí, houve um romper, porque até nos primeiros meses, aqui nos 2 primeiros meses, eu ainda tava assim, sabe, meio... Eu lembro do olhar. CLT, meio... Nossa, eu entro aqui tal hora, não, gente, tem que ser assim e tal. Eu falei, não é isso. Quando eu destravei de fato, teve uma fala do Pablo, que ele olhou para mim no encontro com os executivos, numa dinâmica que eu nunca vi na minha vida, a dinâmica de nós nos avaliarmos, de nós darmos feedback para os outros de uma maneira aberta. Gente, eu venho de mais de 20 anos de RH. Eu nunca vi executivos serem desafiados daquela forma. De você ser vulnerável, entender o que não estava bom em você, ouvir o outro dando feedback, inclusive tendo que se demitir, gente. Era nesse nível. Ali a minha chave virou, porque ele olhou nos meus olhos e falou assim, você ainda não enxergou o potencial que você é. O potencial que você é em Deus. E aí, eu voltei para casa com a cabeça meio bugada. Porque eu falei assim, mas como assim? Se eu falo de identidade, eu não sei a minha e tal, nananã. Gente, de lá para cá, o que aconteceu? Eu desenvolvi um método, né? Um método de inteligência emocional, de reprogramação de crenças limitantes, de destravar mesmo, se chama ID. Identidades e Bloqueio Essência, vou para a 7ª edição. Uou! Você que está assistindo, dá uma salva de palmas, porque essa é mais uma heroína. Eu ia falar herói, mas é uma heroína do Brasil. Sim. Sabe o que significa isso? Ela se levantou e eu cumpri meu propósito enquanto você esteve aqui. Foi ativar você para você ser uma transbordante e agora uma governante sobre essa terra. Exatamente isso. Uma palavra, gente. Um direcionamento, por isso, assim, hoje eu honro a vida do Pablo, porque eu convivi, e eu sei que o que ele fala aqui é genuíno. E quem me conhece sabe, a minha personalidade é forte, né? Eu sou muito autêntica, eu sou verdadeira, se eu gosto, eu gosto, se eu não gosto, eu vou honrar, mas não vou. Eu não era fã, mas eu sempre tive muita admiração por você, eu sempre tive você como um mentor. Eu sempre entendi que falei, nossa, esse cara tá fazendo algo diferente, eu preciso aprender com ele. E aquilo que você aprende dos seus mentores e você coloca em prática, o resultado vem. E aí, gente, eu abri um mastermind de mulheres. Eu escrevi um livro, tá na gráfica, inclusive, já tá aí sendo impresso. Eu tenho me posicionado como palestrante. Eu tenho ganhado concorrências com empresas. Eu ganhei um contrato. Como é que chama seu livro? Descubra-se. Focado realmente em autoconhecimento. Eu ganhei uma concorrência tem 15 dias de uma grande concessionária de rodovias aqui para um treinamento de inteligência emocional focado em identidade. Uau. Porque me viram no Instagram. Uau. Então, a gente está entrando, o meu sonho também é entrar dentro das organizações para destravar pessoas que estão lá dentro, porque eu estava lá dentro e eu estava travada. Hoje eu também atuo como coach e muitas vezes a maioria dos meus coaches, quando trabalham carreira, acabam transicionando a sua carreira. Você já era coach antes de vir para cá? Eu era coach. Tá. Como é que chama o livro? Fala de novo do livro. O livro se chama Descubra-se. É uma jornada que começou comigo. Como foi meu processo de autoconhecimento? Como eu me permiti ser vulnerável? Como eu me permiti reconhecer? E aí eu vou falar um pouquinho da minha história de rejeição social, né?
Hoje eu represento 0,01% da população. E eu até estar aqui, gente, talvez esse seja o seu caso, eu já fui cuspida na rua por Sério? alguém que nunca me viu, né? Já fui eleita a pessoa mais feia da classe, a menina mais feia da Sério? classe. Sério. Então, eu tinha todos os motivos para desistir. Eu tinha pessoas que não acreditavam em mim. Ah, vai ser muito difícil. Ah, não, mas para o negro tudo é muito mais difícil no país. Eu cheguei a ouvir do meu pai, olha, eu acho que você teria que trabalhar numa lanchonete. Nada contra, porque é digno. Mas eu queria mais, sabe? Assim, sempre teve algo dentro de mim que eu falei, eu não quero trabalhar no comércio, senão eu não vou poder estudar. Minha mãe me incentivava mais a estudar. Eu estudei em escola de freira e a freira falou para mim que eu não tinha jeito, né? Então, hoje eu honro, né, a vida das irmãs, mas eu ouvi isso de uma pessoa religiosa, né? Que falou, não, você não tem jeito para você. E contra todas as estatísticas, contra todas as probabilidades de estar no subemprego, de não ter uma condição digna. Você é católica? Eu estou aqui. Não. Não? Não, sou protestante. Deixa eu te falar uma coisa. Por que você não contou isso pra mim antes? Esse negócio de alguém cuspir em você na rua? Não tive talvez a possibilidade. Mas e você conta isso assim. você conta isso no livro? Falo. Então é o seguinte. Como eu sei que esse livro, assim como tudo que você fez aqui por nós, e o que você vai fazer, eu vou bancar esse livro seu aí. Tá? Isso é um compromisso meu aqui. Amém. Tá na gráfica? Tá. Então eu vou te dar lá. Você mandou rodar 1.000 impressões? 200. 200? Então aumenta pra 1.000 e eu vou bancar as 1.000. Tá? Isso é um sinal de eu acredito em você. Meu coração de fato fala que você... Sabe, eu queria que você falasse aquilo que você falou pra mim, que não saiu da minha cabeça. O dia que colocaram a sua foto num evento e o que pessoas falaram pra você. Fala isso, que é isso que a gente tem que tratar no Brasil. Gente, olha só. Eu fui convidada para palestrar num evento em Monte Sião. E era um evento com grandes influencers, Michele Fernandes, outras meninas do digital, né? E são moças loiras, né? Moças loiras, bonitas, renomadas, competentes. E eu era a única negra que estava ali destacando, né? E normalmente eu sou a única onde eu estou, né? E aí uma pessoa me mandou duas, na verdade, me mandaram uma mensagem assim. Por conta do seu rosto estampado nesse flyer, é que eu estou participando. Você não tem aí não o flyer? Não tenho. Não, devo ter até. Deixa eu ver. Se for fácil, enquanto eu falo, é o seguinte. Tá. O Brasil é de todos os brasileiros. E se a gente não tiver sensibilização pelos coletivos do Brasil, a gente vai levar de qualquer jeito. E muitas vezes algumas pessoas vão querer só imputar assim, ó, você é obrigado a fazer isso. E a gente não tem que obrigar o brasileiro a fazer nada, mas a gente precisa levantar os brasileiros, os heróis e as heroínas desse país, para eles se levantarem e ativarem seu povo. Todos os povos da Terra estão aqui nesse país. Nós somos o país no mundo mais multicultural da Terra. Achei uma foto. Achou aqui? Achei uma Ó, foto. vamos dar o zoom aqui, ó. Mas foi tirado no evento. Essa foto aqui foi tirada no evento. Ela tá aqui, ó, ela tá de laranja. Não sei se dá conta de dar um zoom, dá? Então põe na edição, que aí vai ficar fácil. Tá, Aquele dia que você falou isso, Pri, veio no meu coração assim, ó. Essa mulher tem que se levantar. Eu quero te falar, ô Pri, que tudo que aconteceu com você tem ligação com o seu propósito. Então foram vários bloqueios. Essa aí mexeu muito comigo, esse negócio do cuspe. A pessoa nem te conhece, e se conhecesse é pior ainda, né? Mas o ato de ter um brasileiro fazendo isso com o outro, nem que seja cachorro, a gente não faz isso, né? Então, o que é a mensagem que queima no seu coração para a próxima turma que vai entrar no ID? O ID é um nome bem interessante, né? Que é o envio, né? Que o Senhor nos dá. O que é que você vai falar para as pessoas? Você, depois de aprender, se desbloquear, se destravar, você agora já entrou, né? Você vai para sua 7ª turma, você vai para o destravar da nação. Cada um herói diferente do outro, que não precisa de capa, mas usa cachecol. O que você vai falar nessa turma? Então, gente, hoje eu tenho vivido na veia isso. Então, é muito interessante porque a gente fala do que a gente vive. A gente não está aqui perdendo tempo, nem o nosso, nem o seu, né? Para dizer que é possível quando você entende a sua identidade,
Quando você entende de fato o que é governo, o que é governo? É você ter autonomia, é você ter liberdade, é você ter escolha sobre a vida que você quer viver de fato. Né? Nós já fomos outorgados, nós nascemos para sermos livres. Né? Não dá para deixar a fala de foi para a liberdade que Cristo nos conquistou. De que nós somos, sim, a imagem e semelhança dele. Quem ele é? Ele é amor, ele é justiça, ele é paz, ele é alegria, ele é verdade. E essa é a nossa essência também. Então, quando você entende a sua real identidade, quando você destrava todo o drive mental errôneo que foi programado na sua mente, você, de fato, passa a entender que você pode, sim, ser um herói e uma heroína da sua própria história nessa nação. Não tem como. E aí, quando você passa pelos destravares das áreas que você não consegue romper até aqui, como um dado momento da minha vida, eu também não conseguia, porque eu não tinha nem consciência de quem eu era. A minha programação ela era tão limitada que eu ficava ali, não, vou pagar o meu imposto de renda, eu vou, às vezes, ajudar uma ONG, estou satisfeita ali com a minha remuneração, porque a minha mente era limitada. Quando você entende que você faz parte de um movimento, que você pode, sim, mudar a história da sua nação, hoje, o mês passado, eu faturei em 15 minutos quase o dobro do que eu ganhava em um ano. Foi assustador. Uou, gigante. Aqui, né? A gente pega, né, gente? Aí alguém fala, então, é sobre o dinheiro? Não, é sobre você converter energia, sobre você destravar mais gente e ser digno pelo transbordo. É justamente isso. E é surreal. Porque há 2 anos atrás, isso não era uma possibilidade na minha vida. As pessoas perguntam assim pra mim, Pri, você que foi a chefe aqui, a líder, né? Que aqui não tem chefe. Isso. A líder de recrutamento e seleção. A maioria das pessoas que estão aqui na nossa empresa, no nosso ecossistema, são de alunos. Você confirma? Sim, sim. E por que eu coloco alunos, né? E por que todo o ecossistema atrai alunos? Por conta de mentalidade. Então, eu queria que você falasse aqui ao vivo, né? Ao vivo não, que a gente tá gravando, mas vai aparecer aí em várias plataformas. Você alguma vez já viu eu proibindo algum tipo de pessoa entrar dentro das nossas empresas? Não. Nunca. Não. Sabe por quê? O único requisito que eu quero é, a pessoa ela quer mudar de mentalidade, ela pode ser o que ela quiser. Isso. Ela pode ser o que quiser, não ter um pingo de proibição. Então, o que eu falo para todo mundo? Eu falo o seguinte, se a pessoa tem unidade de linguagem, a gente vai prosperar junto. Isso. Se não tiver, não adianta. Então, você que é brasileiro, você precisa de entrar numa causa. Isso. Todos, né, precisam estar envolvidos em uma causa. São muitas as causas, mas a nossa causa, a maior, é o reino. É isso. Existe uma cultura do reino, no qual não existe separação de gente, exclusão de gente. E a Priscila, desde quando ela entrou aqui, ela me sensibilizou muito. Desde quando eu comecei o trabalho na África, 2 anos atrás, as pessoas não vão conseguir ver, mas no final do corredor, dentro do meu bloco aqui, tem uma figura de Jesus toda colorida. Lá na África eu descobri que Deus é colorido. Amém. Porque você é imagem e semelhança dele, eu sou imagem e semelhança dele, o asiático é, o americano é, e todas as culturas são. Então, cada um carrega uma cor dele. Sim. Cada um carrega um perfume dele, cada um carrega algo poderoso dele. E Pri, foi muito gratificante ver você nesse 1 ano crescendo. Em algumas reuniões você não estava e eu perguntava. A última, por exemplo, eu falei, cadê a Priscila? Ela tá dando treinamento. Aí eu falei, é sobre isso que eu tô fazendo. Uau. Eu queria até falar algo em relação a isso que me veio agora. Normalmente, né, os grandes líderes, os executivos, eu não vou generalizar, mas isso acontece na maioria das organizações, né? Eles tendem a podar pessoas, né? Então, se você é bom, a empresa vai querer te segurar, que ela não quer te perder, né? Então, você vai ficando ali, aquele salário emocional, uma algema de ouro, quando o Vilela fala. Mas aqui é o contrário. Se você é bom, se você não é tão bom, você se torna. E se você é bom, você voa. Então, o Pablo sempre falou, vocês têm que voar, vocês têm que crescer, vocês têm que empreender. Eu nunca ouvi isso em lugar nenhum. Não se fala disso. Não, isso não existe. Não existe. Eu te falar, eu não copiei esse modelo de ninguém. Não eu imputei o modelo do reino aqui dentro. Então, assim, eu lembro um dia que a gente chorou horrores. Eu não sei se você estava na mesa, se você tiver, você confirma. Talvez você não esteja, mas talvez, né, você vai lembrar se você tiver participado dessa reunião. Eu lembro de alguns falando assim, isso aqui tá virando uma bagunça. Aí eu falei, por que tá virando uma bagunça?
porque a gente tem que fazer o recrutamento e seleção certinho. Aí tava os 27 sentados da minha mesa e eu olhei para um e falei assim, ó, você não passou pro processo seletivo, você não passou. Eu não olhei se você tava, né? Você viu o chororô que virou, né? Eu comecei a chorar porque eu falei, todos vocês foram aceitos, eu não fui atrás de ninguém, o coração de vocês veio parar até aqui por causa de unidade, linguagem e propósito. E aí foi um chororô, né? Não tem como, né? Não, a galera, eu inclusive, eu falei, como que vocês querem que eu proíba pessoas de se achegarem até nós para cumprir o propósito? E aí todo mundo assustou, né? O Nésio, que é meu braço direito hoje, ele chegou aqui, não pediu para entrar. Ele catou uma furadeira e falou, vou ajudar. Hoje é o segundo cara de todo mundo aqui. Então, assim, eu lembro do doutor, advogado, o Tassi falou, não sei, eu só vou mudar para cá e não sei o que é. Loucura. Então, aí que eu te falo, esse é um povo. E nesse 1 ano que a gente passou junto, a sua história vai ser sempre falada. Amém. Me falam direto que eu saí em 2013 da Brasil Telecom, né, da Oi, e eles falam de você todos os dias. E que se levantem pessoas que marcam uma geração dentro de companhias, dentro de instituições, para que essas pessoas sejam as inspirações. Eu lembro quando eu era atendente de call center, Pri, eu já te faço uma pergunta. Eu era atendente de call center, eu lembro pessoas falando, aqui já passou médico, aqui já passou juiz. Aí eu falava, mano, o que eu vou ser da vida? Será que eu vou ser atendente de call center pro resto da vida? O que você fala para as pessoas que já definiram a sua vida para uma profissão? Assim, elas não querem ser outra coisa, a não ser a profissão delas. Você desbloqueada, destravada, tocando terror na terra hoje, o que você fala para elas? Então, o ponto é que se você pensar assim, eu até respeito, né? Mas você precisa entender que você não é a sua profissão. Quando a gente entende que nós não somos a nossa profissão, nós não somos o nosso cargo, nós não somos o nosso status, não, nós estamos. Então, quando você entende que você pode ser maior que tudo isso, por quem você é, de fato você passa a atingir o que a gente fala de governo. De fato, você vai para esse próximo nível e você se torna quem você quer ser de fato. É o treine até se tornar. É o se desafiar, é ver o que tem do outro lado do rio. É você expandir a sua mente e falar, e se der certo? E se eu tentar, não, porque tentar não é o nosso verbo. E se eu testar? Olha o que ela acabou de falar. Ela falou uma palavra e a alma dela, o software dela falou assim, não, isso a gente não usa, porque aqui o drive mental de tentativa não funciona, porque quem tenta não consegue. Você vê, a gente aprende. Então, você precisa se permitir. Não fique preso a uma condição que, com certeza, é alienante. Eu não vou defender que todo mundo tenha que sair de CLT. Eu acho que as pessoas, elas têm o direito de fazer escolhas. E se você é feliz com a vida que você tem, tá tudo bem. Mas ontem eu estava estudando uma pesquisa que 86% das pessoas têm algum tipo de transtorno mental devido a condições de trabalho ou vida afetiva. Então, 65% das pessoas estão insatisfeitas com as suas carreiras. A gente tem que olhar para isso, gente. Isso é um dado estatístico. É no mundo inteiro isso aí. Nossa cabeça. Isso é do mundo inteiro. Se tem uma insatisfação, se tem um dado estatístico que nos habilita a falar, cara, tem alguma coisa errada, eu posso ajudar a transformar tudo isso. Eu posso destravar pessoas. Eu posso destravar essa nação. Por que eu não vou fazer se eu já estou vivendo, se a gente já está vivendo? Muitas pessoas perguntam assim para mim, Pri, você acha que qualquer um pode empreender? Não. Tem que deixar de ser qualquer um. Tem que aprender a empreender. Tem que aprender a empreender e desaprender o fato de achar que você é uma profissão. Então, se você está assistindo isso até agora, você tem que saber uma coisa. Nós precisamos colocar a nossa identidade antes de qualquer coisa. Antes de qualquer grupo que a gente participe. Antes de qualquer coisa. A nossa profissão não nos define. Nós não somos a nossa profissão. Nós estamos na profissão. Então, eu sou um desempresado agora. Eu vou ficar só com as minhas empresas de investimento. Vou fechar, vender, transicionar. Vou sair fora das minhas empresas porque eu decidi ser político. E eu não sou político. Eu estou político. Mas depois disso eu nunca mais vou abandonar a influência na política. Eu vou sempre estar acreditando e multiplicando talento. Agora, a carreira ela precisa continuar. Se você for uma mesma coisa uma vida inteira, nós respeitamos. Mas saiba, tem como não ser essa coisa uma vida inteira. Pri, o seu próximo treinamento, esse vídeo vai ficar tocando a vida inteira, por isso eu não vou te falar do próximo, mas você põe no comentário. Eu quero desafiar todos vocês, eu quero ajudar a Priscila, eu sei que você quer ajudar porque ela é uma heroína brasileira.
ela é alguém que já está destravando. Olha para você ver, enquanto ela trabalhava para nós, ela estava fazendo o quê? Estava fazendo as turmas dela. E essas turmas que ela estava fazendo, ela já estava destravando gente. E em algumas reuniões a Priscila não estava, porque estava destravando gente. E agora, no último dia dela, eu queria pedir isso. Eu queria pedir para todos vocês abençoarem ela. Vá no canal do YouTube dela, que está aqui na descrição, está aqui no comentário. Sigam essa mulher de fibra, essa brasileira de fibra. E se conectem. Alguns de vocês que não tem movimento, se conectem e falam: Pri, eu tô com você. Vocês da coletividade dela, vocês que têm arde o coração pela mesma coisa, apoiem a Priscila. A Priscila, ela inclusive tem o nome da minha irmã. A Priscila, ela é alguém que se posicionou e precisa de apoio. E eu te falo agora, Priscila, de hoje em diante você vai ter um povo gigante. Amém. E eu decreto que o seu povo vai ser maior que o meu aqui da plataforma. Amém. Vai ser maior porque eles vão enxergar em você a verdade que você enxergou aqui. Eles vão enxergar em você uma linguagem nova. Eles vão enxergar em você alguém que é apaixonado pela essa nação e pelo reino. Amém. Muito obrigado, Amém. General do Reino. Tamo junto, para destravar essa nação. Muito obrigado, General do Reino, Priscila, por nos servir, servir essa nação e servir o reino. Amém. Sua história sempre vai ser contada entre nós, tá? Amém. E eu faço questão, né, do patrocínio do livro, eu receber o primeiro, eu quero a primícia. Autografado, uma Dedicado, dedicatória isso. a você e ao seu propósito. Também queria honrar você publicamente, porque você acredita nas pessoas. Amém. Né? E logo que... Eu não te falei isso, não sei se chegou até você, mas eu não estava nem preparada para entrar naquela live. E eu ouvi audível: se prepara, porque ele vai te chamar. Foram 15 segundos, até eu trocar, ficar um pouco mais apresentar. 15 segundos. Quando eu peguei o celular, Pablo Marçal te chamando para entrar ao vivo. Eu não ia entrar no Instagram. E então, pela oportunidade que você dá para as pessoas que estão aqui, pelo transbordo que é natural, pela sua paixão pelo reino, pela sua paixão pela sua família, na verdade foi uma das coisas que mais me chamou a atenção. Então, eu modelo a Carol, quero honrar a vida dela, que também, eu já falei para ela, ela é minha mentora. Eu falei: você vai ser minha mentora quando eu for mamãe, quando eu for esposa. E eu sei que você defende a causa da família. E eu também acredito que a família é a base dessa nação. E isso você tira de letra. Então, você tem muito ainda para entregar e para transbordar nessa nação. A gente precisa de pessoas como você para levar o Brasil para outro nível. Tamo junto até depois do fim. Ó, deixa eu te falar. Eu trabalhei numa companhia, não é falando mal dela, mas o modelo americano de retenção de talento, esse Fordismo, essa General Motors também, que criaram esse modelo corporativo mundial de retenção de talentos, ele parece bom, mas ele é ruim para a nação. O que a gente tem que fazer não é reter talentos. Eu quero que você comenta aí, que você curta, que você compartilhe, aperta o sininho, faz o que tem que fazer. Mas lembra de uma coisa: nós precisamos multiplicar talentos. E tá aqui. Um sentimento meu é igualzinho de um pai enviando um filho. Amém. Então, um pai que envia um filho, ele quer esse filho bem. E eu quero que vocês que gostam de mim, terminem de assistir esse vídeo agora. Clica bem aqui, ó. Vá no YouTube da Priscila. Ela tem pouquíssimos inscritos. Eu vou lá comentar junto com você e a gente vai fazer ela prosperar, levar a mensagem do ID, que é o nome do treinamento dela. Mais uma vez, obrigado. Eu que agradeço. Tamo junto. Até depois do fim. Mais um Destravar da Nação. Que se levantem novos generais do reino, que brasileiros brilhem e destravem uns aos outros. Um beijo no seu coração.